bom dia, queridos filhos de Deus que estão aqui nesse Instagram junto comigo a essa hora. Pra gente ter esses minutos na presença de Deus, começar o nosso dia na presença dele. E continuando o nosso estudo do livro de João, hoje a gente vai ler o capítulo 12 e vai falar. Eu vou ler primeiro, daí eu falo o que a gente vai falar. Vamos lá, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, o ressuscitado há pouco tempo antes. Lázaro estava... Nossa, gente, me perdi. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos 12 que estava prestes a traí-lo, lamentou: por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso porque não se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: deixe-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Eu acho maravilhosa essa passagem. Acho maravilhosa. E a Maria, bom dia, Ju. Sempre sendo alvo de críticas. Vocês já pararam para pensar? A bichinha sempre querendo dar o seu melhor para Jesus. Bom dia, Lê. Quando ela estava lá a Marta toda preocupada para arrumar a casa para Jesus, para servir as pessoas, a Maria sentada ouvindo Jesus, criticada. Maria, quando quer derramar o óleo nos pés de Jesus, criticada. Mas sempre Jesus protegendo as atitudes de Maria. Gente, eu quero falar sobre essa atitude em especial aqui de Maria. E vou voltar aqui no versículo 3. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus e depois os enxugou com os cabelos, e a fragrância de óleos encheu a casa. Gente, eu vou ler aqui rapidinho em João, em outra versão aqui, porque esse é o episódio em que fala do jarro de alabastro, né? Nessa versão não fala... Alabastro não é a fragrância. Alabastro é o material no qual o jarro foi feito. Tá aqui, ó. Versículo 12. Aliás, capítulo 12. Ó. 6 dias antes... Então Maria tomou um frasco do perfume caro, feito da essência de nardo, e molhou com ele os pés de Jesus. A grande pergunta que eu quero fazer hoje é: o que você precisa derramar nos pés de Jesus, que é caro, que é custoso, para honrar Ele? E eu vou contar uma história minha, eu quero dar um exemplo meu. Gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho 3 filhos. Então, em 5 anos, eu tive 3 bebês, que essa é a diferença de tempo, do mais velho para o mais novo, 5 anos. Então, imaginem uma mulher passar 5 anos. 5 anos não, porque a gente passa até mais tempo, né? Porque isso é o nascimento do terceiro. Imaginem o quanto tempo de sono de má qualidade eu tive. Eu posso falar que o meu sono tá de boa qualidade, o meu mais 8 anos, né? O meu mais novo tem 8 anos. Então, imagine quanto tempo de sono de má qualidade eu tenho.
Ou eu tive. Eu tô dormindo bem agora tem uns 2 anos, mais ou menos, 3. Quanto tempo eu tive? Então, pra mim, dormir era uma coisa muito importante. Muito importante. Eu lembro do meu mais velho, ele começou a dormir melhor com 3 anos. Antes era 2, 3 vezes na madrugada, ele me chamando, eu descendo, e eu querendo que ele dormisse na cama dele. Então eu não trazia ele pra minha cama, eu ia até o quarto dele, colocava ele na caminha, esperava ele cochilar de novo, dormir de novo, voltava pra minha cama, passava X tempo, descia. Porque o meu quarto ainda, por exemplo, eu morava tipo num sobrado. Então, meu quarto ficava no andar de cima e o quarto das crianças no andar de baixo. E eu descia. Eu ouvia lá do meu quarto, mãe! Aí eu descia, ia pro quarto dele. Aí, oi, Rico, deitava ele na cama. Aí veio o segundo, a mesma coisa. Terceiro, a mesma coisa. Até 1 ano eu mantia eles num berço ao lado da minha cama, porque eu tinha medo de dormir. A gente ouve história, né, de mãe que dorme em cima da criança e tal. Aí eu colocava aqueles berços desmontáveis e colocava do meu lado. Mas eu dormia muito mal. Por muito tempo na minha vida e durante o dia eles não eram de dormir assim muito. Então eu tive um sono de pouca qualidade por muito tempo. Então dormir pra mim era muito, muito valioso. Muito valioso, muito valioso. Então, o tempo que eu tinha, eu dormia. O tempo, então aqui, sabe aqueles 5 minutinhos antes de você levantar, que são preciosos? Pra mim era muito precioso, mas muito precioso, muito. E a ponto que o sono vira se a gente não percebe, o sono vira um ídolo pra você. Pra mim virou. É um fato, virou. Eu lembro de eu falar a seguinte frase: eu não sei o que eu gosto mais, de comer ou de dormir. Agora eu sou a Maria do jejum e acordo cedo para devocional. Porque Deus muda, então cuidado com o que você fala. E eu decidi, uma vez vendo uma mensagem sobre primícias, eu decidi pensar o que eu ia entregar para Deus, que para mim era muito importante. E a gente sabe que o nosso Deus não pode ser comprado. Ele é o dono, literalmente, do ouro e da prata. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus não está se importando na quantidade de coisa que você dá de oferta, né? Você vai lá na igreja e põe no gasofilácio o dinheiro. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que você vai derramar aos pés dele, que te custa muito, que não necessariamente custa dinheiro. No meu caso, sono. E aí, eu pensando nisso, em como eu podia honrar a Deus com uma primícia minha, eu que já acordava às 6h10 da manhã para mandar meus filhos para a escola, eu falei assim, eu vou acordar mais cedo ainda, porque eu vou entregar a primícia do meu dia para Deus. E assim o Espírito Santo colocou no meu coração, porque, gente, vamos combinar, isso é uma coisa do Espírito Santo, porque ninguém que amava tanto dormir quanto eu ia ter a primeira ideia que ia ter, era colocar o sono. Não é verdade? Então é o Espírito Santo movendo mesmo. É o clássico luta da carne contra o Espírito. E eu decidi colocar aquilo nos pés de Jesus. Aí eu decidi que eu ia acordar meia hora antes para honrar Jesus e entregar a Jesus o finzinho do meu sono, que é aqueles 5 minutinhos, né? Que a gente ama ficar na cama e que fica pondo soneca, para Deus. E aí nisso tem quase 3 anos. Então, porque antes eu fazia o meu devocional que horas? Eu colocava meus filhos para a escola, aí depois que eles saíam, eu tinha um tempo entre a academia e fazer meu devocional nesse momento. Aí eu falei, não, eu vou entregar a primícia do meu dia para Deus. Então eu vou trazer esse momento do devocional, porque da escola eu não podia mexer. Eu vou trazer o momento do devocional para cá, antes. E aí com isso eu entreguei o meu sono, os últimos minutos de sono que eu tinha para Deus. E para mim é muito caro.
Para mim, para uma mãe de 3 que passou muito tempo da vida dormindo mal, entregar esse tempo para Deus era custoso. E aqui foi o que Maria fez. Aí você pensa, não, devia ser rico, uma família rica. Quando você vê no The Chosen, ele mostra a família de Lázaro como uma família rica. E não duvido para ela comprar esse perfume todo, não duvido. Mas ela entregou esse perfume, jogou nos pés, não jogou nem no corpo de Jesus, que era onde você naturalmente colocaria perfume. Quando você se arruma para sair, você põe perfume aqui, ó, no cabelo, tem gente que passa o jato, passa por cima, não sei o quê. Você não passa no pé, você passa perfume no pé para sair, não é coerente. Mas ela foi lá e jogou nos pés de Jesus, porque ela queria derramar aquilo num ato de humilhação. Quando Jesus lavou os pés, ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou com água, um ato de humilhação, um ato de que demonstrou a importância de Deus, de Jesus ali. Ou no Salmo 2, no Salmo 2, eu estava lendo a gente fez o devocional com as crianças ontem no Salmo 2, e ele termina assim, ó. Vocês, reis da terra, ou seja, pessoas que têm importância na terra, sejam sensatos, líderes do mundo, escutem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam obedientemente ao Senhor e respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Que a gente, num ato de entrega ali mesmo, a gente derrama aquilo no pé. Aquilo que tem importância para você, na teoria você coloca sobre os pés, o lugar do corpo onde tem menos importância, vamos dizer assim, vai. Não é menos, porque a gente anda tudo, mas no sentido assim de menos proveitoso. Se você se escorresse, se ela tivesse jogado o perfume da cabeça e escorrer por todo o corpo de Jesus, ia perfumar todo o corpo de Jesus, mas ali perfumou só os pés. Que tem menos utilidade, que é enxergar menos. Mas eu derramei o meu sono aos pés de Jesus. E sempre vem um Judas, tá? Sempre vem um Judas, que coloca aqui, ó. Por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. E ele entregou Jesus só por 10%, né? Pra ver como o critério dele é bom. Mas ok, né? Não é Judas o assunto. Mas é o seguinte, sempre vai ter alguém que vai olhar o teu sacrifício e debochar. Isso acontece. Isso acontece. Mas não liga. Porque Deus sabe o valor da sua entrega. Deus sabe o valor da sua entrega. Por exemplo, pensando em como honrar a Deus, há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, também vai dar uns quase 3 anos já, eu comecei a entregar o primeiro dia do meu mês para Deus em jejum. Porque tudo nesse sentido de primícias. Primícias é você honrar a Deus com aquilo que vem primeiro, né? Por isso que quando tinha a colheita, as pessoas entregavam para você, para Jesus, eles pegavam, Jesus, ó gente, tô aqui, que esse foi o tema até de domingo na igreja. Eles separavam os primeiros ramos de trigo, marcavam os ramos de trigo para quando eles estivessem douradinhos, aqueles que brotaram primeiro, eles pegavam, recolhiam e entregavam no templo. Essa é a primícia. E Deus fala para você entregar a primícia de tudo. Então eu entreguei a primícia do meu dia por meio do meu sono. E aí depois eu criei o hábito de entregar a primícia do meu mês para Jesus, para Deus, com alimento. Porque quando você entrega a primícia, com a ideia, você santifica o resto. Você separa o que vem primeiro, entrega para Deus e com isso o resto é santificado. A restante era santificado. No caso do trigo, vamos pensar que o restante da colheita era santificado. Então, se você entrega o seu sono, aqueles minutos que começa a Deus, começa o dia primeiro com o devocional, ele santifica o restante. Você entrega o primeiro dia do mês como um jejum,
santifica o restante do seu mês. Essa era a minha ideia quando eu comecei a entregar isso. Então eu fico 24 horas, o dia 1 do dia, entrego para Deus. Para mim, comer, e eu falava, lembra que eu falei para vocês, eu falava que eu não sabia o que eu gostava mais, comer ou dormir. Porque são duas coisas que ficam muito prejudicadas logo na maternidade, né? Às vezes você tá morrendo de fome, você tá preparando uma coisa pra criança. Quantas vezes mães que falam, eu comi o restante da papinha porque não dava tempo de comer mais. Então eu passei a dar muito valor a uma refeição sentada, com tempo, para eu comer, prestando atenção naquilo que eu estava comendo. E isso eu entreguei para Deus. Então vamos fazer um reflexo. Isso é o que tem valor para mim. Tem gente que não dá esse valor para sentar e fazer uma refeição, como eu vi valor nisso depois de virar mãe. Mas o que para você tem um valor que não é necessariamente monetário, que você pode entregar e honrar o Senhor, pode entregar aos pés de Jesus, e sem se importar com o que vão dizer, porque Deus sabe o valor que aquilo tem para você. E que não é necessariamente monetário. Que não é necessariamente dinheiro, você ir lá entregar uma oferta. Dinheiro pode ser, porque às vezes o dinheiro tá virando um Deus para você. E aí você fala, não vou pisar nos pés da casa do Senhor sem entregar algo de valor monetário para ele, por exemplo. E aí não importa o valor, porque se a gente vê a viúva, né, quando Jesus estava sentado perto do gasofilácio, vendo quem entregou mais, a viúva que entregou pequenas moedinhas, Jesus falou, entregou mais. Por quê? Porque entregou aquilo que ela tinha. Que não necessariamente vai ter valor para o coleguinha do lado. Vide Judas, vide quando os discípulos estavam com Jesus vendo as entregas do gasofilácio e viram duas pessoas. A viúva que entregou apenas umas moedinhas e a outra pessoa que entregou a mais quantidade para Deus. Mas o que Jesus falou? Por que a entrega da viúva tinha mais valor? Porque ela entregou aquilo, tudo que ela tinha, enquanto a outra pessoa entregou aquilo que sobrava. Gente, acordar às 6 da manhã não é entregar o que sobrava. Então eu falei, eu vou entregar meia hora do meu Deus, pro meu Deus, do meu sono, aquela última meia hora. Aí eu passei a acordar às 5:30 para fazer devocional. Às vezes, como a Lê, eu consegui umas companheiras para estar 5:30 aqui lendo a Bíblia. E nisso, que é o tema dessa semana, depois vocês olhem lá no feed. O tema dessa semana é crescimento espiritual. Isso para mim. Essas entregas me trouxeram crescimento espiritual. Essa entrega de você ali naquele momento, você tá lendo, você tá em oração. É impressionante. O crescimento espiritual que uma entrega gera, porque você começa a tirar você do centro. Eu sou uma mãe coitadinha que precisa de sono porque eu tenho 3 filhos. Para. Não. O que eu tenho aqui, eu entrego nos pés de Deus, porque Ele vale mais. Você tira você do centro e coloca Deus no centro. E é onde Ele deve estar. Não é uma concessão que, como eu sou linda, maravilhosa, eu estou colocando a Deus, porque eu sou muito bonitinha. Não. Como diria minha discipuladora, a gente é tudo fedidinho, porque a gente cheira a pecado. Nós somos todos pecadores, a gente cheira a pecado. E é nos pés de Jesus que a gente se lava e volta a cheirar perfume. Então é isso, gente. Meu estímulo hoje é: o que você vai entregar para Deus que tem um valor para você? E assim você vai honrá-lo. É o que eu estimulo vocês a fazerem. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua palavra é tão preciosa, tão preciosa. Com ela nós aprendemos, com ela nós recebemos a direção que nós podemos ter para as nossas vidas, até pela forma, Senhor, de como podemos te adorar melhor, a tua palavra ensina. Porque, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Então tudo vem do que o Senhor coloca em nosso espírito para assim nós direcionarmos a ti em adoração, porque tudo é para ti, tudo é por meio de ti e tudo é para a tua glória.
Coloque em nossos corações uma maneira em que nós podemos honrar melhor a Ti. Pode ser, Senhor, que as pessoas ao redor, elas não enxerguem o valor. Não enxerguem o valor. Mas, Senhor, Tu sabes a intenção do coração. E é isso que o Senhor vai ver, o valor, a intenção do coração. Nós queremos Te entregar, Pai, essa primícia do nosso dia, a Ti, para que esse seja o nosso primeiro ato de adoração no nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.